E uma declaração do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, na última sexta-feira, foi criticada no meio político. Durante evento na Bahia, Costa chamou a capital federal de Ilha da Fantasia. Ele afirmou ainda que a escolha de Brasília como capital do Brasil deixa os legisladores distantes da realidade de pobreza vista em outras metrópoles. Brasília é difícil. É difícil porque lá fazer o certo, para muitos, está errado. E fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles. Mas vocês podem ter certeza, Brasília não vai me mudar. E eu vou lutar com todas as minhas forças para mudar Brasília e mudar aquele jeito de encarar o que é coisa pública. Eu chamo aquilo de Ilha da Fantasia. Aquele negócio de botar a capital do Brasil longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Disse ontem, numa reunião, era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas, para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, passasse antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo do viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada, porque ali as pessoas vivem numa ilha ilusória, numa bolha de fantasia. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se posicionou contra as declarações do ministro. Aspas, é triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que Brasília representa para o Brasil. Declarações infelizes só servem para aumentar o clima de animosidade que devemos combater no país. O Brasil pede paz para que possamos trabalhar em benefício de todos. Fecha aspas. Até mesmo deputados do PT se manifestaram contra o comentário de Rui Costa. O deputado distrital Chico Vigilante disse que a fala do ministro mostra um completo desconhecimento da capital federal. Talvez a Ilha da Fantasia, ministro Rui Costa, o senhor quis se referir ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é Brasília. Talvez o senhor se referiu aos prédios do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é Brasília, ministro. O Palácio do Planalto não é Brasília. Brasília é seu povo, pulsante, trabalhador, honesto. Essa é Brasília. A deputada Érica Cocai, do PT, disse que a declaração de Rui Costa é, abre aspas, típica de quem não conhece a cidade e o Distrito Federal. Aqui é a capital da República, terra de gente trabalhadora, gente que trabalha, produz, estuda, que sofre com a falta de serviços públicos, que dança, que ri, que se manifesta das mais diversas formas e que, além de tudo isso, cedia e recebe muito bem quem vem trabalhar para cá pelo país. Hoje, os deputados distritais Pastor Daniel de Castro, Joaquim Roriz Neto e Tiago Manzoni enviaram um ofício ao presidente Lula contestando a capacidade de Rui Costa de desempenhar suas funções de forma adequada. Rui Costa foi mencionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista à CNN hoje mais cedo. Arthur Lira disse que essas atitudes não ajudam e que o governo saberá tomar um rumo. Paulo, a gente já comentou aqui que Rui Costa, ministro da Casa Civil, está com a corda no pescoço aqui nesse governo. Ele é acusado, enfim, por vários parlamentares de travar nomeações políticas para cargos nesse governo e também travar a liberação de emendas parlamentares. Mas você muito bem pontuou aqui que não é só isso que está em jogo. É também a atenção à recepção a esses parlamentares, que parece que Rui Costa não está liberando a agenda para o diálogo, que é tão importante. Essa fala do Rui Costa, Paula, ela expressa bem esse problema que eu falava sobre relacionamento. Ele demonstrou aí uma falta de tato absurda. Não é por não saber lidar. Ele é um político experiente. Ele não começou ontem. Ele já ocupou postos importantes. Mas o seu caminho em Brasília está sendo um pouco complicado, porque talvez a postura pessoal do senhor Rui Costa esteja inviabilizando tudo isso. Essa crítica a Brasília e tal, ela é um debate que está há 70 anos
atrasado, quando é da época que se decidia pela construção de Brasília, se deveria ser, se não deveria ser, e era um debate válido. Agora, o diagnóstico que distancia dos problemas e o deputado não vê, isso é uma bobagem. Do contrário, as assembleias legislativas que estão nas capitais, as câmaras de vereadores que estão nos municípios estariam legislando à perfeição. E não é necessariamente isso que a gente vê. Se a parte da crítica que dá para entender como razoavelmente correta é sobre decidir gastar, criar um distanciamento das tensões sociais, políticas e tal, que Brasília impõe, e acho que o objetivo, um deles era isso mesmo, até faz algum sentido. Para um militante, para um crítico, para um analista, não para um ministro de Estado no momento em que ele é ministro e precisa aliviar tensões e não criá-las. Então, o Rui Costa é uma prova que um petista, ele, até quando em parte acerta, erra. Ana, quero tua análise também em relação a essa declaração de Rui Costa sobre a capital federal. Vou usar uma expressão das redes sociais, fogo no parquinho, né? O parquinho pegou fogo agora com... Aliás, o parquinho acho que já está implodindo, né? 5 meses e, como muito bem disse o Lira, o combustível está acabando. Eu acho que essa carreta furacão já entrou em 2023 sem combustível, e você vê que todos esses atritos internos que normalmente, no passado, eles ficavam, né, nas esferas internas da esquerda, hoje eles não conseguem ficar mais nas esferas internas. Eles acabam vindo lavar a roupa suja deles em público, né? Em parte, o Rui Costa não mentiu, porque Brasília realmente é um universo paralelo. Agora, no mínimo hipócrita ver o Rui Costa falar de pobreza, ele que faz parte de uma esfera do espectro político ideológico que adora manter os pobres na pobreza exatamente para usá-los como massa de manobra política, né? Então, o que nós vemos também é a veia política com um microfone na frente, palavras soltas ao vento, blá, 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 mas na hora de colocar a digital em ações que podem mudar a vida das pessoas, mudar a vida dos necessitados, mudar a vida de quem não tem sequer saneamento básico, aí eles votam contra os pobres e exatamente a favor dessa casta de Brasília que ele criticou. Augusto, essa declaração pode custar caro a Rui Costa, né? É um discurso de quem não está raciocinando com muita clareza politicamente, né? De quem não conhece Brasília. É perigoso não conhecer o Brasil, como ocorre com muitos políticos que acabam perdendo o mandato, mas é mais perigoso ainda não saber como funcionam as coisas em Brasília. Primeiro, é claro que no Rio de Janeiro a pressão popular era muito mais direta, né, e muito mais agressiva no melhor sentido. Aí a pressão sobre os parlamentares. O Congresso ficava na Avenida Rio Branco, né? O povo ia assistir à sessão do Congresso. Era um outro país e era um outro Congresso. Em Brasília, houve esse distanciamento total no começo, mas agora, olha, até posso fazer uma recomendação ao ministro, enquanto é ministro. Se ele quiser ver pobreza, é só ir até qualquer cidade satélite. Ele está falando do plano piloto. E o plano piloto é realmente estranho, tem coisas estranhas que eu vou mencionar aqui. Mas a realidade de Brasília, ela é a cara do Brasil hoje. Tem ali a elite. E tem a miséria, a pobreza. O arquiteto Oscar Niemeyer, ele construiu Brasília, ele bolou tudo aquilo e não foi morar lá. Esse, para mim, é o maior problema de Brasília. Se o governo diz para eu sou contratado para construir a casa que eu idealizo e não vou morar nessa casa, algum problema tem.
Eu acho que o Niemeyer, com todo o talento dele, indiscutível, ele faz esculturas para as pessoas morarem. Isso é outro papo. Quanto a afastar o político, quem quiser saber como continua funcionando o Brasil, pode ouvir perfeitamente o clamor popular. São representantes do povo que eles sempre fazem o que o povo quer, que eu vivo repetindo aqui. O povo é que precisa deixar claro o que quer. No caso, ele está agindo como um amador em Brasília porque o problema dele é outro. Ele não está falando a linguagem dos deputados e senadores que querem um tipo de atenção ou favor ou atendimento de reivindicação, tal, muito rápido, direto e tal. E ele, com esse discurso, a reação não me impressiona, porque são representantes, são parlamentares políticos eleitos em Brasília. Pelo eleitorado de Brasília, eles estão defendendo a cidade. Então, isso é outra coisa. É o mundo político brasileiro. Ele achou que ia se portar com o desembaraço que ele tem na Bahia. Não é assim, não. Não é assim, não. E é um discurso que vai transformando em ex-ministro, hein? Paulo Costa, ele se isolou bem mais. Agora, não porque ofendeu a imagem de Brasília. Brasília, como eu vinha dizendo, aí não tem, eu acho estranho também, porque não tem esquina, então não tem multidão. Não tem multidão, não tem povo, né? Não tem manifestação. Eu vi a visita do Papa a Brasília, parecia uma procissão grande. Não, é muito espaço. Mas isso não tem nada a ver com os problemas que ele está vivendo. Agora, mudar a capital, só se ele voltar para o Rio de Janeiro. Acho mais fácil ele voltar para Salvador. Mais fácil e mais provável. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.